João capítulo 21, versículos 1 a 14. Numa das lições da escola dominical, onde a gente está estudando Hebreus, caiu uma pergunta para o pastor Ismael: quando? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Parecia uma pergunta muito difícil, mas a resposta era bem simples, na verdade, porque lá em Hebreus capítulo 10, 37, diz que é pouco tempo. Falta pouco tempo para Jesus voltar. E agora surgiu uma outra questão, mas a questão é que pouco tempo para Deus, às vezes não é pouco tempo para a gente. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É isso que Pedro fala em uma das suas cartas. E parece que havia uma espécie de dilema, assim, sendo enfrentado pelos discípulos. Nesse parágrafo que nós vamos ler, a gente vê que eles estavam, acho que na praia, eles estavam na praia, estavam conversando ali, não sei o que eles estavam falando, provavelmente sobre vários assuntos aleatórios, e de repente Pedro falou: vou pescar. E aí os outros disseram: nós vamos também com você. Eles eram pescadores, a maioria deles, então eles fizeram isso. Eu acho que eles estavam meio entediados, porque é certo que fazia menos de 40 dias que Jesus tinha morrido e ressuscitado, mas Jesus disse para eles que ia voltar, e quando ele voltasse, o reino ia ser finalmente estabelecido. E eles não sabiam quando seria, eles sabiam que ia ser breve, então podia ser naquele momento. Eles estavam esperando, mas parece que estava demorando. E aí então eles resolveram agir, né? Resolveram ir pescar. E então, observando isso tudo, observando essa passagem e as atitudes dos discípulos, nós podemos ver que existem algumas atitudes que nós também podemos aprender a cultivar enquanto nós esperamos a volta do Senhor. Porque, assim como eles aguardavam a volta do Senhor, nós também aguardamos. Sabemos que falta pouco tempo, mas não sabemos quando. E então, enquanto isso, nós podemos cultivar também essas atitudes. Vamos ler então João capítulo 21, versículos 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão.
Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, obrigado por termos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por lermos agora esse parágrafo e entender o que está escrito, porque está em nossa própria língua. Obrigado, Senhor, porque nós temos o teu Espírito que nos ilumina, que nos ajuda a entender e aplicar, Senhor, tudo o que temos aprendido em nossas vidas. Então pedimos que tu abençoes esse momento, que o Senhor esteja falando conosco. Abençoa também os irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, que o Senhor possa estar com eles. Ajuda, Senhor, nossos irmãos reunidos em outras igrejas. Abençoa todos os teus filhos, Senhor, em todo o mundo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Atitudes que os discípulos tiveram enquanto esperavam Jesus. Enquanto esperavam, na condição deles, eles esperavam instruções. Eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus disse para eles ficarem por ali e aguardarem, porque alguma coisa ia acontecer. E podia ser a volta do Senhor em glória, mas ainda não era isso. Apesar que Jesus apareceu lá para eles, mas ainda não era a vinda definitiva, que nós também ainda aguardamos. Mas a primeira atitude que vemos nos discípulos é a disposição. E esta é uma atitude que nós também podemos cultivar enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Nos versículos 1 a 3, é onde fala que eles estavam lá na praia conversando, e aí eles resolvem ir pescar. Mas a pescaria não resultou em nada. Eles ficaram a noite inteira, apesar de serem pescadores experientes, eles não conseguiram pegar nada. Estavam lá o Simão Pedro, o Tomé, aquele que só acreditava vendo, e aqui diz que ele é chamado Dídimo, ou seja, o apelido dele é Dídimo. Essa é uma palavra grega que é como gêmeos para a gente. Então, provavelmente ele tinha um irmão gêmeo, e por isso que ele era chamado Dídimo. O Natanael, lembra do Natanael? Ele apareceu bem no começo do ministério do Senhor, e ele foi aquele que Jesus disse, esse é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele estava ali também. Os filhos de Zebedeu, que a gente sabe que são o João e o Tiago, e mais dois outros discípulos que não sabemos quem eram. Fora esses, então, haveriam mais 4. Mais 3, né? Porque Judas Iscariotes tinha se desviado. E então eles foram pescar, mas essa disposição deles em fazer alguma coisa, enquanto aguardavam, é uma coisa que nós também podemos fazer. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos os nossos afazeres. A gente vai para a escola, a gente vai fazer as tarefas de casa, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer tudo aquilo que nós fazemos. E não sabemos se o Senhor vai voltar enquanto estamos fazendo essas atividades, mas nós temos que ter disposição para trabalhar, porque há muito trabalho para ser feito enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Não é para ficarmos na sombra e água fresca. Paulo falou com os Tessalonicenses na sua segunda carta, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 13, eu separei alguns trechos aqui,
diz que ele fala, né, que ele ordena à igreja que eles não ficassem desordenadamente, não andassem desordenadamente. Era para se afastar das pessoas que andavam desordenadamente e não segundo a tradição que receberam. Quando ele diz desordenadamente, ele está querendo dizer aqueles que ficam à toa, né? Que não estão trabalhando, que estão só passando tempo. Porque o Paulo, ele pregava sobre a volta de Jesus, inclusive em, acho que é 1 Tessalonicenses 4,13, não é? Que fala da volta do Senhor. Ele fala sobre isso e talvez alguns lá então falam, então o Senhor vai voltar logo. Então não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, vamos ficar só aguardando a volta do Senhor. Mas isso é loucura, né? Não era para fazer isso, Paulo estava alertando. Ele disse, olha, se alguém não quiser trabalhar, então também não coma, né? Não vai dar despesa, então, se ele não quer trabalhar. Ele falou do exemplo deles, né? Ele como missionário e toda a sua equipe, eles trabalhavam para se sustentar. Eles não dependiam, eles recebiam sim ofertas, mas eles não dependiam dessas ofertas porque eles trabalhavam para o seu próprio sustento. Então ele diz: segue meu exemplo. E no versículo 12 e 13, ele fala que trabalhando tranquilamente, as pessoas deveriam trabalhar e trabalhando tranquilamente, eles poderiam então comer o seu próprio pão e ainda ajudar outros, porque aqui no versículo 13 ele diz: não vos canseis de fazer o bem. Então há muito trabalho para ser feito, nós temos que ter disposição para esse trabalho enquanto aguardamos a volta do Senhor. Lá em Apocalipse 22, de 10 a 12, Jesus está falando aqui para João não selar o livro que ele estava escrevendo, o livro de Apocalipse, porque o tempo está próximo. E ele diz então: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, continue o justo, ele continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e eu tenho comigo o meu galardão. Nós falamos esse versículo também, o pastor Ismael citou na escola dominical. Jesus, então, ele está dizendo que vive, né? Vive a sua vida, fica vivendo, faça o que tem que ser feito. O justo, continue justo, seja firme. Aquele que é santo, continue a santificar-se. E aquele que não quer saber de nada, continue fazendo aí as suas coisas, porque eu venho sem demora. É mais ou menos como quando Noé foi avisado sobre o dilúvio, ele avisou as pessoas, mas ninguém deu ouvido, somente ele e a sua família entraram na arca. Eles estavam, como Jesus mesmo disse, casando e dando-se em casamento, comprando, vendendo, bebendo, se divertindo, até que chegou a grande destruição. Então, nós temos que ter disposição, nós temos que continuar fazendo o que estamos fazendo e fazer tudo para a glória de Deus. Temos que ter disposição. Essa é uma boa atitude enquanto esperamos a volta do Senhor. Uma missionária chamada Rafaela Spickham, ela é professora, casada com um médico. Então ela e o seu marido trabalham numa ilha chamada deixa eu ver o nome da ilha aqui que eu esqueci. O apelido da ilha é Ilha da Morte, mas a ilha Mayotte. Ilha Mayotte é uma ilha francesa que fica no Oceano Índico, junto lá com as Ilhas Comores, entre Madagascar e um país africano lá, Moçambique, entre Madagascar e Moçambique. Lembra que Moçambique é língua portuguesa, eles falam português. Então ali ela está servindo o Senhor como professora, mas evangelista também, missionária. E o seu marido como médico e também evangelista. Então eles estão trabalhando ali na obra do Senhor. E ela fala nesse artigo da sua frustração, porque o trabalho é muito árduo, é muito trabalho,
e muitos anos de trabalho ali e poucos convertidos, muito poucos. E parece que as pessoas não dão valor, não dão ouvidos. Então, às vezes, ela chega a se perguntar: por que, Senhor, que eu estou aqui? Será que vale a pena mesmo estar aqui? Vale a pena todo esse sacrifício? Então, nesse desabafo, nesse artigo, uma parte desse artigo, ela diz que o Senhor a consolou, e ela escreve: mesmo que venhamos a nos desgastar em tentativas laboriosas de proclamar as boas novas, sem que colhamos boas respostas, temos aprendido um pouco a mais de quem é Deus, enquanto ensinamos a palavra aos poucos que abriram seus corações ao Senhor. Assim somos lembrados de que o nosso chamado não é para fazer convertidos, e sim discípulos. De que Ele, Deus, não está interessado em abrir uma fábrica de crentes, mas sim em formar a sua família, a família de Deus. Somos todos filhos de Deus, que discipulam outros filhos de Deus. E nessa rede de relacionamentos, centrados na pessoa de Jesus, o Senhor tem nos discipulado também. Então ela se consola ao pensar que Deus está trabalhando com ela, com seu esposo, com todos os cristãos, os poucos cristãos que se converteram ali, para que eles continuem servindo, apesar de não ver os resultados. Os discípulos pescaram a noite inteira e não colheram resultados. Eles não sabiam que o Senhor ia aparecer na praia e dizer para eles: lança a tua rede do lado direito do barco. Certamente eles já tinham lançado a rede do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás, para cima, né? Estavam já cansados de lançar as redes. Mas somente quando o Senhor deu o comando, somente quando o Senhor abençoou, é que eles conseguiram pegar os peixes. O Senhor estava mostrando que existem sim essas frustrações no trabalho, mas o importante é seguir o seu comando. Então, a disposição em trabalhar. A segunda atitude que nós vemos aqui nesse parágrafo é a prontidão. Nos versículos 4 a 8, a gente vê esta ideia de prontidão no sentido de estar preparados, de estar prontos para a volta do Senhor, de não ficarmos desavisados, não ficarmos distraídos. Então, a prontidão, a gente vê porque ele continua dizendo aqui, João continua dizendo que ao clarear da madrugada, Jesus apareceu na praia e os discípulos não reconheceram, então, nesse sentido, eles não estavam preparados para isso. E Jesus perguntou para eles se eles tinham algo de comer, eles não tinham, então eles não estavam preparados, não conseguiram nada. E Jesus então disse: lança a rede à direita do barco e vocês vão achar. Aí quando eles lançaram, então eles não mal conseguiam puxar a rede de tantos peixes que tinham, tão pesado que estava. E aí o João parece que ele estava preparado, né? Porque ele disse: é o Senhor. Né? Ele já reconheceu o Senhor e disse para todo mundo que era o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, ele logo pegou a sua roupa, se vestiu, ele estava despido, né? Porque acho que estava fazendo muito calor, ele estava ali no meio do mar, né? Com os colegas, pescando, e no escuro, então não precisava se preocupar, ele estava despido ali, trabalhando. Então ele vestiu rápido as suas roupas, ainda bem que ele estava com as roupas ali do lado, né? Vestiu rápido as suas roupas, pulou no mar, nem esperou o barco chegar. Eles estavam aqui diz que 200 côvados de distância, é cerca de um quarteirão, mais ou menos, de distância da praia. Então ele nadou tudo isso, enquanto os outros vieram puxando a rede com o barco. Então essa prontidão é uma atitude que nós podemos cultivar e devemos cultivar enquanto aguardamos a volta do Senhor. Jesus falou em Mateus 24, 42 a 46, contando uma parábola, ele disse que deveríamos vigiar, porque nós não sabemos que dia vem
o Senhor. E nós devemos ficar apercebidos, porque na hora em que não cuidamos, o Filho do Homem virá. E no final da parábola ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então ele conta uma parábola de um senhor que foi viajar e os servos não sabiam quando ele viria, que eles deveriam ficar preparados, e ele associa isso com a sua própria vinda, sua própria volta. E ele diz, então, bem-aventurado se você estiver preparado. Então, essa prontidão é uma atitude que devemos ter. Devemos estar sempre preparados. Pedro, em 1 Pedro 3,15, diz que nós devemos também estar preparados para responder a todo aquele que pede razão da esperança que há em nós. Então, preparados para essa resposta, e assim também, é claro, estaremos preparados para a vinda do Senhor. Se estivermos prontos para responder aqueles que nos questionam a respeito da nossa fé, também estaremos preparados para a volta do Senhor. Apocalipse 3,17, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, ele diz: vocês acham que estão prontos, que vocês não precisam de mais nada, mas vocês não sabem que são infelizes. Vocês, na verdade, entre outras coisas, vocês estão nus, né? Vocês não estão vestidos apropriadamente e não estão prontos, como vocês acham. Em Apocalipse 16,15, ele diz que vem sem demora, que vem como um ladrão, não para roubar, é claro, né? Mas assim como o ladrão não dá aviso, né? Ele vem de surpresa, ele também virá dessa forma. E ele então diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e a sua vergonha não se veja a sua vergonha, né? Então, para que não sejamos pegos, assim como Pedro, né? Despido. Eu acho que o colega meu do trabalho, né? Logo quando eu me converti, ele conversava comigo, porque ele também era crente, e ele, eu acho que leu esse versículo e entendeu um pouco errado, né? Porque ele falou assim que ele nunca dormia sem roupa, né? Podia ser o calor que fosse, ele estava sempre vestido, porque ele falou: e se o senhor voltar quando eu estiver dormindo, né? Aí eu fiquei pensando, né? Mas e como que ele toma banho, né? Ele tem que tirar a roupa para tomar banho, né? E se Jesus voltar quando ele estiver tomando banho, né? Mas a questão da roupa, né? Claro, não é exatamente isto, né? Que Jesus está querendo dizer, mas é uma roupa espiritual, é um revestimento com o qual nós precisamos ter para que nós possamos chegar diante do Senhor e não ficarmos envergonhados. Paulo fala sobre isto em Efésios 6, 14 a 18, quando ele fala da armadura de Deus que nós devemos nos revestir. Então ele fala da couraça da justiça, da sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e até a oração é tido também como essa vestimenta. No versículo 18, ele fala da oração vigiando o tempo todo, com toda perseverança, suplicando por todos os santos. Então, esta é a vestimenta com a qual nós devemos estar de prontidão, devemos estar cingidos, preparados para a volta do Senhor. Então, essa é uma atitude excelente que nós devemos ter enquanto aguardamos a volta do Senhor. Prontidão. Outra atitude que nós podemos e devemos cultivar, baseado no que nós vemos aqui nesta passagem da Bíblia, é que nós devemos cultivar a dependência. Essa atitude, ela está mostrada ali nos versículos 9 a 14, porque ali diz que quando eles saltaram da terra, eles viram umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E aí Jesus disse para eles pegarem alguns dos peixes lá que eles tinham apanhado para também colocar ali nas brasas. E Simão Pedro então foi lá, arrastou a rede para a terra. E é interessante quando fala aqui que a rede não se rompeu. Isso aí é um outro milagre, porque
Jesus, além de ter dado para eles ali o local onde os peixes estavam, quando ele mandou jogar a rede para o lado direito, também ele providenciou para que não se rompesse a rede, porque com tantos peixes era natural que a rede tivesse se rompido. Então, aqui então a gente vê que eles se aproximam do Senhor, ficam lá comendo, conversando com o Senhor, e eles não queriam nem perguntar quem era, porque eles sabiam que era o Senhor e não queriam que esse momento fosse perturbado. Então a gente vê essa dependência, porque o Senhor supriu as necessidades deles e também eles queriam estar próximos do Senhor. Isso demonstra dependência. Essa dependência deles de estar ali, de receber do Senhor a provisão e de estar próximo do Senhor, parece um pouco a história da Marta e da Maria. Que a Maria ela só queria ficar ali aos pés de Jesus, ouvindo, enquanto Marta servia. E ali naquele quadro que a gente vê da pesca maravilhosa, Pedro parece que representa Marta, né? Foi ele que foi lá sozinho puxar os peixes, né, a rede, enquanto os outros queriam só ficar lá perto de Jesus, né, ouvindo, nem se preocuparam mais com os peixes, né? Jesus é que era mais importante. E mas também de todos eles de sentirem tanto prazer de estarem na presença do Senhor que eles não queriam nem perguntar para não estragar, né? Eles queriam só ficar ali ouvindo o Senhor, aproveitar aquele tempo, curtir aquele tempo ali com o Senhor. Essa é uma atitude muito boa que nós podemos ter e nós fazemos isso quando nós vimos à igreja, quando nós vimos aqui adorar o Senhor, ouvir a palavra, ter comunhão, como Davi dizia, né, que ele se alegrou quando eles disseram que ele ia à casa do Senhor. Então ele se alegrava com isso. Ele queria estar sempre na casa do Senhor. Tanto que ele diz no Salmo 27:4 que ele pediu uma coisa ao Senhor e ele buscaria que ele pudesse estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Então ele queria essa proximidade com o Senhor, essa dependência. E um pouco do que Jesus disse quando ele falou que nós precisamos nos tornar crianças para, como crianças, para entrar no reino de Deus, eu acho que é um pouco dessa dependência que ele está falando. Da criança que depende daqueles que a sustentam, daqueles que as protegem, e a admiração que as crianças têm por aqueles que são seus pais, seus tios, né, as pessoas que estão cuidando ali dessas crianças. Então, nós, como crianças, precisamos também cultivar esta atitude de dependência do Senhor. Marcos 10:15, onde Jesus diz que precisa ser uma criança, como uma criança para entrar no reino de Deus. E também nós dependemos do Senhor em tudo que nós fazemos, porque assim como os discípulos não pescaram nada, né, por seus próprios esforços durante a noite inteira, mas quando o Senhor disse onde jogar a rede, eles pegaram imediatamente. Assim também é tudo que nós fazemos, todo o nosso trabalho, ele será em vão se o Senhor, se não for feito no Senhor, com a fé no Senhor, na dependência do Senhor. Como diz lá em Salmo 127, 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, esta é uma atitude de dependência do Senhor. Estar dependendo em tudo que nós fazemos, levar ao Senhor. Levando ao Senhor em oração, perguntando ao Senhor por onde Ele quer que nós andemos. Nem sempre nós vamos acertar, e o nosso trabalho também, muitas vezes, será frustrante, como foi o dos discípulos,
como foi o da missionária Rafaela, lá na Ilha Maiote, e nosso trabalho secular também, às vezes é assim, ou tudo que nós fazemos pode ser frustrante, e nós podemos estar buscando então o Senhor e nos consolando no Senhor. Isso é ter dependência no Senhor. É uma atitude que nós devemos então cultivar. Quanto tempo falta para o Senhor voltar? Falta pouco tempo. Mas enquanto nós esperamos, então nós podemos cultivar pelo menos essas 3 atitudes: disposição para trabalharmos, para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Prontidão para que, quando o Senhor voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. E dependência do Senhor para cada passo que nós dermos em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser assim. Obrigado.